Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodolfo Neves, eu sou professor de português da rede estadual de ensino, tá? E hoje a gente vai fazer a aula 16 do quarto bimestre do nono ano do ensino fundamental, beleza? Mas antes de mais nada, gostaria de convidá-los a se inscrever no nosso canal, tá? Ative aí o sininho aí para vocês receberem notificações de novos conteúdos, tá bom? Vou sempre estar postando novos conteúdos aí. Todas as aulas que eu faço aqui, elas são baseadas no material do governo do estado, tá bom? São os slides, os livros, tá? Então, é material que é dado em sala de aula mesmo. Se você é professor e quiser aproveitar meu material, fique à vontade aí, tá bom? Beleza? Eu vou ficar muito agradecido e feliz com isso, tá? Dúvidas também, sugestões de conteúdo aí, ou de maneiras de correr com esse conteúdo aí, fiquem à vontade aí para vocês fazerem sugestões, tá bom? Certo? Meu intuito aqui é ajudar todo mundo que precisar, beleza? Então vamos lá então. Aula 16 do quarto bimestre do nono ano do ensino fundamental. Quem disse o quê? Né? Vamos lá ver então sobre o que é essa aula aí. Pessoal, eu falo isso todas as vezes, vou falar de novo aí, tá? Isso aqui é meio no improviso, mas é de propósito, tá bom? Eu faço meio no improviso porque é para se parecer realmente com o ambiente de sala, né? O ambiente de sala é um ambiente de aventura. Você que é professor, você sabe muito bem disso aí, né? Já está careca de saber como que é o negócio, né? Então é meio no improviso mesmo. Então eu gosto de fazer assim para parecer até mais natural. De repente surge um errinho ou outro aqui, mas nada que comprometa aí, tá bom? Vamos lá então, né? Pessoal, o objetivo dessa aula é ler e compreender um texto jornalístico, discutir efeitos de sentido do modo como os relatos são apresentados, observar o uso expressivo de recursos linguísticos e analisar citações diretas e indiretas no texto, tá bom? O conteúdo vai ser leitura de um texto jornalístico e as citações, tá bom? Vamos lá, vamos adiantar aí para a próxima página, tá? Olha lá. Vamos relembrar aqui, ó. Virem e conversem. Se houver condições aí na sala de vocês para fazer isso, beleza. Se não houver, vamos ler aqui, ó. Olha só, o problema, vamos ler esse trecho aqui, ó. O problema com as citações na internet é que você nunca terá certeza da real autoria, né? E aqui está escrito William Shakespeare. Para começar, ele nem teria como ter feito essa citação. Na verdade, não existia internet na época dele, né? Então só aí você já vê que é falso, né? Mas o que é dito realmente é verdadeiro, né? Na internet nunca dá para saber se a citação que você vê na internet realmente corresponde ao autor que se diz que é, né? Vamos ver aqui, ó. As afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas? Vamos ver. A citação direta reproduz exatamente as palavras ditas por alguém, entre aspas, e com identificação do autor. Verdadeiro ou falso? Vamos ver. Virem e conversem aí, né? 2. A citação indireta é uma reprodução exata do que foi dito sem mudanças? Nós já falamos sobre isso aí na aula passada, né? Verdadeiro ou falso? Terceiro, usar citações em um texto jornalístico pode dar credibilidade à matéria? O que vocês acham? Você acha que fazer uma citação de alguém, expor a citação de alguém, é algo que aumenta a credibilidade do jornal? O que vocês acham? E por último, citações diretas e indiretas sempre aparecem no mesmo formato dentro de uma notícia ou reportagem. O que vocês acham? Já falei disso na aula anterior, se não me engano, na aula 15, tá? Então, e aí? Eu vou dar um segundinho aí, né? Aliás, vocês pausem o vídeo e logo em seguida vocês continuam com ele que eu vou apresentar as correções, tá? Bom, vou assumir que vocês fizeram a pausa aí no vídeo, tá? Vamos continuar então. Vou passar para o próximo slide. Olha lá.
A citação, vamos ver a primeira aqui. A citação direta reproduz exatamente as palavras ditas por alguém, entre aspas, e com a identificação do autor. Essa está certa. Eu tinha falado na aula anterior sobre isso aí, né? Que a citação verdadeira ela é colocada entre aspas e ela é colocada. A citação verdadeira, a citação direta, né? Ela é colocada entre aspas, tá? E a que foi falada exatamente como foi falada pelo dono da citação. Beleza? Vamos lá. A citação indireta é uma reprodução exata do que foi dito sem mudança? É claro que não, né? Se a citação direta é a reprodução exata de quem falou, a indireta não é, na verdade. A indireta é meio que uma interpretação do que foi dito e foi falado mais ou menos em cima daquilo ali, tá bom? Terceiro, usar citações em textos jornalísticos pode dar credibilidade à matéria? Sem dúvida nenhuma, na verdade. Se você fizer citações de autores consagrados, que todo mundo conhece, tal, aquilo ali vai aumentar a credibilidade. Apesar que a citação ela tem que ter tudo a ver com a matéria, né? Você não vai fazer a citação de alguém que não sabe do que fala. Aí não adianta nada, né? Mas ainda assim, citações aumentam a credibilidade do jornal, tá bom? Do jornal, da matéria, que seja, né? E por último, citações diretas e indiretas sempre aparecem no mesmo formato dentro de uma notícia ou reportagem? É claro que não, né? A citação direta ela aparece entre aspas e a indireta não. Beleza? Vamos continuar então. Vamos para o próximo slide, né? Vamos lá. Na prática, explorando textos jornalísticos, rotação por estações. Vamos lá. Organizem-se em 6 grupos, tá bom? Pessoal, isso aqui depende do professor de vocês. Se vocês estiverem em casa, sozinhos, não dará para fazer isso, né? Se vocês estiverem em sala de aula e o professor quiser fazer assim, beleza, tá? Tá bom? Depende dele autorizar a fazer isso aí. Vamos lá, então. Vamos supor que esteja dessa maneira, né? Vamos lá. Rotação por estações. Organizem 6 grupos. Vocês passarão por 3 estações conforme indicado a seguir. Em cada estação, façam as atividades propostas, observando atentamente as características dos textos apresentados, né? Ao final da rotação, os grupos compartilharão suas descobertas em uma breve discussão coletiva, tá? Vamos passar para o próximo slide, então, tá? Vamos lá, então. Em duplas, leiam o texto e respondam as questões. Alterações da voz podem sinalizar doenças. Refluxo gastroesofágico, câncer e Parkinson são algumas delas. Dia Mundial da Voz alerta para a importância de reconhecer os sintomas, né? Essa notícia foi publicada no dia 16 de abril de 2024, às 15h16, tá? Vamos lá, então. Brasília, Distrito Federal. A voz desempenha papel importante em várias áreas da vida humana. Para além da comunicação, ela é utilizada para demonstrar emoções em formas artísticas ou ainda profissionais, como acontece com os professores. Em todos os casos, o cuidado e a adoção de bons hábitos devem ser constantes, já que alterações podem sinalizar doenças. Para promover a conscientização da população sobre o tema, instituiu-se o Dia Mundial da Voz, celebrado em 16 de abril. Os hospitais da rede EBSAR, eu acho que é isso aí o nome, né? EBSAR, possuem serviços de referência em transtornos vocais. O órgão responsável pela voz é a laringe, comumente conhecida como caixa de voz, pois desempenha um papel fundamental na produção de som. É na laringe que estão localizadas as cordas vocais, que são músculos que vibram quando o ar passa por elas, produzindo sons. Vamos para o próximo slide. Rouca, fraca, tensa, cansada, trêmula, fina ou grossa demais. Uma voz que se torna diferente do habitual pode ser um indicativo de que algo não vai bem. Qualquer alteração na qualidade da vocal, seja na intensidade, no tom ou na qualidade, é chamada de disfonia. Vamos lá. Lesões orgânicas das pregas vocais, como nódulos ou fendas,
doenças inflamatórias como as laringites agudas e crônicas, causas traumáticas, resultados do uso abusivo ou inadequado da voz e as irritativas, reflexo do refluxo gastroesofágico, diferentes tipos de câncer de cabeça e pescoço e doenças neurológicas como Parkinson são algumas das doenças que podem refletir em um distúrbio vocal moderado ou até em perda total da voz. Suspeitamos de qualquer dificuldade na produção da voz, principalmente as alterações persistentes. São muitas as razões, desde simples irritações, como uma gripe, até uma rouquidão persistente pelo seu uso inadequado ou condições clínicas mais graves, como o câncer de laringe. Mudanças no tom, na qualidade da voz e presença de nódulos são sinais que merecem atenção, explicou a fonoaudióloga no ambulatório de fonoaudiologia do Hospital das Clínicas da UFMG, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Letícia Caldas Teixeira. Estação de texto, vamos lá. Como o uso de diferentes adjetivos para descrever a voz, rouca, fraca, tensa e etc., influencia a forma como o problema é apresentado ao leitor? E aí, vocês vão discutir entre vocês aí, tá? Vamos ver a segunda. No trecho, lesões orgânicas das pregas vocais, como nódulos ou fendas, doenças inflamatórias como as laringites agudas e crônicas, né? Aqui tem uma referência, quem citou isso aí, né? Normand, 2024. Qual é o efeito produzido pelo uso da enumeração? E a terceira, como a citação direta da fonoaudióloga contribui para a credibilidade do texto? Há citação direta ou indireta no texto? E aí, deixa eu ver qual que é o próximo, se continuam tendo perguntas. Não. Pessoal, discutam isso aí entre vocês, tá? Vocês escrevem aí, vê o que vocês acham a respeito, que daqui a pouco eu apresento a correção aí para vocês, tá? Vamos ver o que vem no próximo slide aí, ó. Estação Podcast. Escute o podcast e discutam. Eu vou entrar aqui, vamos ver se eu consigo ver aqui. Eu vou fazer uma pausa no vídeo só para poder acessar o link do áudio, tá? Só um instante aí. Pessoal, vamos lá. Então eu coloquei o podcast aqui, vamos ouvir, tá bom? Vamos lá então. Do podcast da Oficina da Voz, eu quero falar com você sobre a projeção da voz, que nada mais é do que você adequar o volume da sua voz à situação em que você se encontra. É muito importante você entender que o volume de voz que você usa em determinada situação vai fazer toda a diferença. Se você fala muito baixo, ninguém te ouve. Se você fala muito alto, grita, as pessoas ficam incomodadas e aquilo acaba comprometendo a comunicação. O certo é encontrar o volume ideal. E isso tem a ver com projeção. A projeção é quando você calcula o alcance, o ponto de alcance que a tua voz vai chegar com clareza, com nitidez e que não seja uma coisa que venha incomodar os outros. Um exemplo que ilustra muito bem essa situação é o seguinte: você está numa palestra, você vai dar uma palestra e aí você tem pessoas na primeira fila sentadas bem perto de você e pessoas na 20ª fila sentadas lá embaixo. Você não dispõe de nada para ajudar a tua voz na projeção, tipo um microfone, coisa assim. Vai ter que ser no gogó. Então você tem que falar num volume que a pessoa que está na última fila te entenda perfeitamente, mas que ao mesmo tempo não deixe a pessoa que está sentada na primeira fila surda ou incomodada com uma gritaria, por exemplo. Isso tem a ver com vários fatores. Vamos falar de alguns aqui. Primeiro, a questão da postura, ela faz toda a diferença, porque a sua voz nada mais é do que a projeção do ar que sai dos pulmões, percorre um caminho até chegar nas suas cordas vocais, que estão na altura do pescoço, entre o pescoço e o tronco, e aí vai
ser projetada pela sua boca. Se houver alguma obstrução nesse caminho, já compromete a projeção dela. E eu estou falando de postura, então procurar estar sempre com a coluna reta, de preferência em pé. Muitos locutores de rádio gostam de trabalhar de pé, porque a voz flui com mais clareza e com mais facilidade. Outro ponto muito importante é a questão da respiração, que vai fazer também toda a diferença. Se a voz é a projeção do ar nas cordas vocais, você tem que ter uma boa administração desse ar, para que ele não venha a faltar, porque quanto menos ar, menos força vai ter a tua voz e mais dificuldade as pessoas vão ter para te entender. Então, é muito importante que você invista um tempo para estudar técnicas de respiração. Na internet existem vários vídeos ensinando isso. E a respiração mais adequada para o caso de uma oratória, de uma locução, é a respiração abdominal. Você respira com a parte de baixo, não com a parte de cima, do peito, dos pulmões. Então isso já facilita a projeção da sua voz também. A projeção também tem a ver com a entonação, qual o tom que você usa, né? E o tom tem a ver com emoção também. Então, se você vai falar sobre algo alegre, você usa um tom. Se você vai dar uma notícia mais triste, você usa outro. Se você vai chamar a atenção de alguém, o tom também é mais assertivo, é diferente. Então, a tonalidade da voz empregada naquele momento também vai ajudar na sua projeção. Se você vai falar com alguém que está mais perto, numa fala mais romântica, você pode falar mais baixo e não precisa de tanto volume. Mas se você vai chamar a atenção de alguém que já está numa distância um pouco maior, tem que ter uma projeção um pouco mais forte. Mas eu não estou falando aqui de grito, tá? Eu estou falando de volume com adequação e com moderação. Essa é a grande sacada da projeção da voz. Você saber que a tua voz está chegando no seu último alvo, no seu último ouvinte, mas não está comprometendo, não está incomodando aquele que está mais perto de você. Fica aí a dica. Saiba projetar a sua voz adequadamente e você vai colher os resultados disso. Até o próximo podcast. E aí, pessoal, ouviram o podcast aí? Deu para entender perfeitamente? Então, caso for necessário, retorne o vídeo aí e ouça o podcast de novo aí, tá bom? Vamos passar para o próximo slide aí, tá? Para ver o que vai ser pedido aí, tá? Olha lá, Estação Podcast. Escute o podcast de escuta, nós já ouvimos, agora falta discutir entre vocês, ó. O título Projetar não é gritar transmite a ideia principal sobre o tema? Expliquem aí, tá? Outra, quais recursos sonoros tornam a explicação mais clara e envolvente? E por último, há alguma citação direta ou indireta de especialista no podcast? Como isso influencia o conteúdo? Beleza? Deu para entender direitinho? Então, discuta aí entre vocês aí, se for necessário, dê uma pausa no vídeo aí. Vamos avançar para o próximo slide, né? Estação vídeo, agora tem um vídeo para ver. Vamos colocar esse vídeo aí, deixa eu copiar. Agora eu não vou pausar aqui não. Vou ver se eu consigo fazer sem pausar aqui, tá? Pera aí, vamos lá. Para ser um pouco mais rápido aí, né? Vamos ver. Vamos ver do que é esse vídeo aí. Universidade das Crianças. Quer participar? Então comece a perguntar. Meu nome é Bianca, eu tenho 11 anos. Minha pergunta é, de onde vem a nossa voz? Ô Bianca, coloque a mão no seu pescoço, logo abaixo do queixo, nessa parte que fica um pouco mais para fora. Pronto? Agora comece a falar. Blá, 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 blá. E então, sentiu uma vibração? São as suas cordas vocais vibrando. Não é bacana? Você tem cordas vocais que vibram como as cordas de um violão. E é daí que vem a sua voz, ou o seu canto. Agora, o que faz as suas cordas vocais vibrarem, Bianca, é o movimento do ar que você expira, que vem dos seus pulmões e que você joga para fora. Mas existem outras coisas que ajudam a formar a nossa voz.
o movimento da língua, da bochecha e até o nosso cérebro, que controla não só o que falamos, mas como falamos. Aí podemos falar alto ou baixo, rápido ou devagar, bravos ou calmos, enfim, do jeito exato que a gente quer falar, ok? Universidade das Crianças, uma produção do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Apoio CNPq e FAPEMIG. E aí, pessoal? Deu para ver direitinho aí? Pera aí que agora começou a mostrar um negócio que não tem nada a ver aqui, né? Vamos lá, vamos voltar para nossa aula. Deu para entender direitinho o vídeo aí? Deu para entender? Qualquer coisa vocês retornem o vídeo aí, tá bom? Vamos passar para o próximo slide, então, né? Pera aí. Vamos lá. Agora as perguntas, né? Estação vídeo. Assistam ao vídeo, né? Nós já assistimos e discutam como as imagens e animações reforçam o conteúdo transmitido. Depois, quais recursos linguísticos tornam o vídeo mais acessível e didático? E por último, a narradora utiliza alguma citação? Por que vocês acham que o roteiro foi estruturado dessa forma? E aí, o que vocês acham a respeito? Se for necessário, pausem o vídeo aí e discutam entre vocês. Deixa eu ver se o próximo já são as respostas. Isso, os próximos já são as respostas. Então, vamos fazer o seguinte. Pausa o vídeo aí, discutam aí entre vocês. E aí, depois vocês voltam o vídeo. Eu vou continuar com o conteúdo aí. Eu vou fazer as correções aí, beleza? Bom, pessoal, eu já assumi que vocês pausaram o vídeo. Vamos à correção, então, né? Lá, correção. Possíveis discussões. Vamos lá, estação texto, né? Como o uso de ferramentas adjetivos para descrever a voz rouca, fraca, tensa, etc., influencia a forma como o problema é apresentado ao leitor? Isso aí é a respeito daquele texto que nós lemos, tá? Olha lá, a resposta é essa aqui, ó. O uso de adjetivos variados cria uma imagem mais detalhada e dramática do problema, ajudando o leitor a perceber a seriedade e a diversidade de sintomas relacionados aos distúrbios vocais. Beleza? Deu para entender direitinho? Vamos ao próximo. No trecho, lesões orgânicas das pregas vocais, como nódulos ou fendas, doenças inflamatórias, como as laringites agudas e crônicas, e aqui tem o nome de quem, né, do dono da citação, né, Norman, de 2024. Qual é o efeito do uso da enumeração? Vamos ver a resposta. A enumeração organiza as informações de forma clara, destacando as diferentes causas de problemas vocais, o que torna o texto mais informativo e preciso. Pessoal, toda vez que a gente quer facilitar o entendimento das coisas, às vezes quando tem muito conteúdo principalmente, a gente faz uma espécie de enumeração, entendeu? Mesmo que nós não coloquemos os números na frente, mas ainda assim a gente faz uma espécie de listinha, né? Seja ela inline, seja ela em forma de tabela também, né? Aqui, por exemplo, ele está de uma maneira que a gente chama de inline, ou seja, está na mesma linha, né? Olha lá, lesões orgânicas das pregas vocais, como nódulos ou fendas, doenças inflamatórias, como as laringites agudas e crônicas, entendeu? 2 números, né? Toda vez que você faz uma listinha, normalmente nós a gente coloca as diferentes itens da lista separados por ponto e vírgula, tá? Mesmo que seja na mesma linha. Aqui, por exemplo, vocês podem ver que está tudo na mesma linha, mas ainda assim são separados por ponto e vírgula, tá? Normalmente é o ponto e vírgula que serve para a gente fazer listas enumeradas, tá bom? Digo a separação dos itens, tá? Vamos ver a terceira agora. Como a citação direta da fonoaudióloga contribui para a credibilidade do texto? A citação direta no texto, vamos ver. A citação direta da fonoaudióloga confere autoridade ao texto, tornando-o mais confiável. Não há citação indireta clara, mas o texto faz referência à opinião da especialista. Entendeu? Pessoal, olha só. A citação
quando você coloca uma citação num texto, ele aumenta a credibilidade do texto, isso é bem verdade. Mas a pessoa que está falando ali, que foi citada, ela precisa ser uma autoridade no assunto, tá bom? Não pode ser qualquer pessoa. Por exemplo, nós estamos falando, por exemplo, de fonoaudiologia, então teria que ser um fonoaudiólogo, teria que ser um otorrinolaringologista, ou então, pelo menos, um médico clínico, então, que conheça alguma coisa sobre voz, não é verdade? Eu não poderia colocar, por exemplo, aqui um engenheiro elétrico, ele não entende nada de voz, tá bom? Então tem que ser o profissional da área que dê credibilidade para aquilo ali, beleza? Vamos continuar agora no próximo slide, vamos lá. Esse aqui é sobre o podcast que a gente viu, tá? Pessoal, a respeito do exercício anterior, se vocês acharem necessário, voltem o conteúdo, leiam de novo, tá? Aqui é a mesma coisa. Eu não vou voltar ao conteúdo, mas vocês podem fazer isso aí, retornando o vídeo aí, tá bom? Isso aqui é a respeito daquele podcast que a gente ouviu. Vamos lá. O título Projetar não é gritar transmite a ideia principal sobre o tema? Expliquem. Vamos ver. Sim. O título sugere que projetar a voz de forma adequada não envolve gritar, destacando a importância de técnicas vocais corretas para evitar danos. Pessoal, é aí que é importante, tá? A respeito do que foi falado no podcast, que é bem verdade, tá? Vocês não podem gritar. Esse lance de vocês falarem de uma forma com volume mais alto não é exatamente gritando, e há técnicas para isso. Se você faz de qualquer maneira, você coloca em risco a saúde da sua voz, tá bom? Vamos lá então. Quais recursos sonoros tornam a explicação mais clara e envolvente? Vamos à resposta. O uso de variação de tom, pausa e ênfase em pontos importantes ajuda a manter o ouvinte engajado, facilitando a compreensão do tema. Vocês viram que eu acabei colocando bastante pausa e ainda coloquei uma ênfase na frase, justamente porque se você fala igual um robô, vou dar um exemplo aqui, ó. O uso de variação de tom, pausas e ênfase em ponto importante ajuda a manter o ouvinte engajado, facilitando a compreensão do texto. Meu, é horrível, na verdade. Não tem nenhum tipo de variação no que está falando, não tem uma pausa, não tem uma ênfase, entendeu? Então aí você fala assim de modo totalmente automático. Não é legal, entendeu? Você tem que fazer variações na entonação da sua voz, entendeu? Para poder destacar pontos importantes, entendeu? E de que forma que você destaca pontos importantes? Dando uma ênfase, entendeu? Coloquei uma ênfase na própria palavra ênfase, entendeu? Isso é ser enfático, tá bom? E agora vamos à terceira, né? Há alguma citação direta ou indireta de especialista no podcast? Como isso influencia o conteúdo? Vamos ver a resposta. Não há nenhuma citação. Caso houvesse, tanto direta quanto indireta, fortaleceria a credibilidade e daria autoridade ao conteúdo, o que poderia facilitar a sua aceitação e divulgação. Pessoal, isso aí é bem verdade sim, mas também é relativo. Por quê? Porque se a pessoa que está fazendo o podcast é o próprio especialista, de certa forma não precisa das citações, porque ele é o especialista, né? Vamos pegar um exemplo aí de um médico, né? Um médico vai falar sobre câncer, por exemplo. Vou pegar um exemplo de alguém conhecido, aí, o Dr. Drauzio Varella. Se o Dr. Drauzio Varella vai falar sobre câncer, ele não precisa fazer nenhuma citação e o conteúdo deles terá a credibilidade. Por quê? Porque ele é especialista no assunto. Ele não precisa fazer, mas ele eventualmente ele pode fazer citações sim de trabalhos científicos de outros autores. Pode fazer também, e aumentaria ainda mais a credibilidade. Outro médico também bastante famoso, muito conhecido, que também não precisa fazer isso, é o Dr. Lair Ribeiro. Ele é médico, ele dá aula em universidades famosas aí, e quando ele fala, de certa forma, ele também não precisa fazer nenhuma citação, desde que esteja dentro do ambiente em que ele é especialista. No caso dele, é cardiologia
e nutrição também. Então, se ele está falando sobre nutrição ou sobre cardiologia, ele não precisa fazer citação de ninguém, porque ele é o especialista. Mas, se ele quiser fazer citações no trabalho dele, mostrando conteúdos científicos, melhora ainda mais a credibilidade. Beleza? Vamos agora ao próximo aí. Agora é do vídeo, tá? Correção de possíveis discussões. Se vocês acharem conveniente dar mais uma pausa para discutir mais um pouco, fiquem à vontade aí, tá? Vamos lá. Estação vídeo. Como as animações reforçam o conteúdo transmitido? Vamos ver a resposta. As animações ilustram conceitos abstratos e exemplos citados no vídeo, facilitando a compreensão. Além disso, ajudam a manter a atenção do espectador ao tornar a explicação mais dinâmica e visualmente atraente, tá? Pessoal, quando se faz um vídeo com animações, tal, essas coisas, isso aí vai tender a atrair mais a atenção das pessoas, né? Do que não colocar nada, né? Ou colocar lá um texto parado para ler, tá? Uma animaçãozinha, né? É sempre bom para atrair a atenção, tá bom? Vamos lá. Quais recursos linguísticos tornam o vídeo mais acessível e didático? Vamos ver? O uso de linguagem simples, frases curtas e o tom de conversa direta, aliado a exemplos práticos, como o exercício de sentir a vibração no pescoço, torna o vídeo fácil de entender, especialmente para quem não tem conhecimento prévio sobre o tema. Pessoal, de fato, isso é bem verdade mesmo. Se você quer que o seu vídeo seja bastante acessível, não adianta você falar, por exemplo, com palavras muito rebuscadas, muita formalidade e tal. Não vai funcionar assim. É claro que cada coisa tem um ambiente, mas normalmente, principalmente para pessoas leigas no assunto, né? O que é um leigo? É uma pessoa que não tem conhecimento formal sobre aquilo ali. E aí o que acontece? Se você puder falar de uma forma bastante simplificada para a pessoa, dando exemplos práticos, como por exemplo ali, para você saber que a voz vem da garganta, basta pôr a mão aqui, você sente a vibração, é o que é falado ali no vídeo. É bastante assim, vamos dizer assim, bastante didático, né? Então aí fica muito mais fácil para a pessoa entender, entendeu? Né? Vamos lá então. A narradora utiliza alguma citação? Por que vocês acham que o roteiro foi produzido assim? Vamos ver? A narradora não utiliza citação. As falas são diretas porque é uma especialista falando diretamente com as crianças, o que ajuda a estabelecer contato com o público-alvo, pois utilizar uma linguagem mais formal não seria atraente e dificultaria a compreensão. Foi exatamente o que eu falei naquele slide anterior, e agora ele apareceu aqui também, que é sobre o lance de ela não tem coisa que não precisa fazer citação mesmo, quando é o próprio especialista que está falando, né? A palavra dele é uma palavra de autoridade, tá bom? Né? Além do que, aqui também falou a mesma coisa que eu tinha falado, mas já desse próprio slide mesmo, que é o fato de não utilizar uma linguagem formal, e sim uma linguagem mais direta, uma linguagem mais próxima do que o público pode entender. Por exemplo, você vai falar para crianças, você tem que falar de uma maneira que as crianças entendam, entendeu? Vai falar para adultos, você pode falar já de uma outra maneira um pouco diferente, porque o adulto, teoricamente, entenderá mais fácil do que as crianças, tá? Vamos ver o próximo aí. Né? Agora o encerramento disso aqui, com as suas palavras, tá? De que forma o uso de diferentes tipos de fontes, especialistas, narrativas pessoais, dados e de citações influencia a forma como o tema é transmitido ao público e recebido por ele? O que vocês acham disso aqui? Isso aqui é uma resposta pessoal, tá? Mas o que vocês acham disso aí? Vamos ver esse quadrinho aqui. Deixa eu ampliar um pouquinho para ficar mais fácil para a gente ver, né? Deixa eu ampliar aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Mãe, ei, mãe, pare de berrar, Calvin. Se quiser dizer algo, vem até a sala. Aí ele foi, né? Pisei no cocô do cachorro, onde limpa os pés. É complicado, né? Agora já foi, né? Beleza? Deu para entender direitinho, então, o slide? Né? A respeito disso aqui que foi falado, né? De que forma o uso de diferentes tipos de fontes, né?
e citações influenciam a forma como o tema é transmitido ao público e recebido por ele, né? Pessoal, isso aqui é aquele lance que eu havia falado. Por exemplo, se é o próprio especialista que está falando, não precisa de citações, mas se ele quiser fazer citações a outros profissionais, fica a critério dele. Mas só o próprio texto que ele produz já tem autoridade porque é um especialista falando, né? Quando não se é um especialista, vamos supor, é um jornalista falando alguma coisa, aí não dá. Ele precisa fazer citação do especialista, porque ele não é especialista no assunto. As opiniões que ele tecer ali serão só opiniões de um leigo, tá? Né? Beleza? Deu para entender direitinho? E o linguajar também. O linguajar tem que ser adequado para o público a que se destina. Por exemplo, vou fazer um conteúdo para adultos. A linguagem será de uma maneira. Vou produzir conteúdo para crianças. A linguagem já vai ser de outra maneira. Entendeu? Vamos ao próximo slide. Né? Tem agora as questões aqui. Vamos responder as questões. Né? Leia a notícia extraída do site do Senado Federal e responda as questões. Vamos lá. Síndrome de Tourette pode ser considerada deficiência. Decide CAS. Né? Isso aqui veio da agência do Senado do dia 12 de dezembro de 2023. Vamos lá. Pessoas com síndrome de Tourette podem ser consideradas para fins legais como pessoas com deficiências pelo decreto de lei, né, projeto de lei aqui, né, 4.767 de 2020, aprovado nessa terça-feira, dia 12, na Comissão de Assuntos Sociais, o CAS, do senador Nelsinho Tred, do PSD de Mato Grosso do Sul. A proposta recebeu o voto favorável da relatora, a senadora Zenaide Maia, do PSD de Rio Grande do Norte, e agora segue para análise da Comissão de Direitos Humanos, CDH, em caráter terminativo. De acordo com o texto aprovado, até que sejam criados os instrumentos de avaliação biopsicossocial previstos nos Estatutos da Pessoa com Deficiência, a Lei 3.146 de 2015, pessoas com síndrome de Tourette serão consideradas pessoas com deficiência para todos os fins legais. Isso significa que poderão participar de concursos públicos disputando as vagas reservadas para pessoas com deficiências e estacionar veículos em vagas reservadas, entre outros benefícios. Tá? A síndrome de Tourette é uma condição neuropsiquiátrica caracterizada pela manifestação de tiques vocais ou motores involuntários e repetitivos que podem manifestar-se como gritos, palavrões ou gestos considerados obscenos, proferidos sem que a pessoa possa controlá-los. Agora eu me lembrei disso aqui, já vi um caso disso aí, é complicado. A pessoa passa por muito constrangimento. A síndrome costuma estar associada às outras condições como transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e fobia social. A avaliação biopsicossocial é um procedimento técnico de verificação que busca avaliar os direitos das pessoas com deficiência como forma de identificar individualmente de que modo ela desabilita ou prejudica a autonomia plena na vida profissional e cotidiana, entre outros aspectos de sobrevivência. A falta de compreensão sobre as causas dos tiques e das condições associadas mencionadas costuma produzir julgamentos morais baseados em reflexos defensivos e ignorância, né, sobre as pessoas com síndrome de Tourette, como se essas pessoas fossem, por livre vontade, inconvenientes, mal educadas, agressivas, preguiçosas, etc. Né? Um resultado comum dessa estigmatização é as pessoas com síndromes de Tourette acabarem isoladas, desprezadas, envergonhadas, deprimidas e excluídas, afirma o autor na justificação do projeto. Ao concordar com o autor, Zenaide Maia afirma que, embora pacientes com síndrome de Tourette possam ser saudáveis e ter vidas produtivas, a doença não deixa de impor a eles grandes desafios clínicos, psiquiátricos, comportamentais, sociais e ambientais. No relatório, ela explica que movimentos musculares repetitivos podem causar lesões articulares e musculoesqueléticas,
com impactos funcionais significativos. Essas pessoas têm, de fato, impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que impedem sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Esses impedimentos afetam a capacidade de fazer atividades e geram problemas de relacionamento interpessoal, o que geralmente resulta em isolamento social, lamentou a senadora. Vamos ver, agora vamos às perguntas aí. Pessoal, vou fazer as perguntas, se o professor quiser, ele pode pausar um pouco esse vídeo para vocês responderem aí, tá bom? Vamos lá então. Qual é o motivo do uso da citação do senador Nelsinho Tred e da senadora Zenaide Maia no texto? Vamos ver. Tornar a matéria mais longa e detalhada? Expressar apenas a opinião do jornalista sobre o tema? Diminuir a importância dos argumentos apresentados no texto? Ou aumentar a credibilidade do texto ao apresentar falas de autoridades? Pessoal, isso aqui é extremamente fácil, né? Se vocês prestarem atenção em toda a aula, vocês já sabem a resposta, né? Se o professor de vocês quiser pausar aí, pode pausar aí, tá? Bom, pessoal, vou assumir que fizeram a pausa, vamos lá então, vamos ver a resposta. Né? Aumentar a credibilidade do texto, né? Era evidente que era isso aí, né? Vamos lá. As citações reforçam a credibilidade da matéria, pois apresentam fontes de especialistas ou pessoas envolvidas diretamente na decisão sobre o tema, né? Isso ajuda o leitor a entender os argumentos utilizados para justificar a proposta de lei e confere maior legitimidade à informação. Beleza? Vamos ver aqui a próxima. No trecho, a falta de compreensão sobre as causas dos tiques costuma produzir julgamentos morais. Agência do Senado, 2023, né? Qual é o efeito da inclusão dessa explicação no texto? Né? Criar um tom alarmista sobre a síndrome de Tourette? Reduzir a importância do projeto de lei mencionado no texto? Destacar apenas os aspectos negativos da condição sem considerar os positivos? Ou fornecer informações para conscientizar o leitor sobre os desafios enfrentados pelas pessoas com a síndrome? Essa aqui também está extremamente fácil, não é verdade? Faço a pausa se vocês quiserem, né? Vou assumir que vocês pausaram o vídeo. Vamos à resposta aí, né? Era óbvio que era essa aí, né? Fornecer informações para conscientizar o leitor sobre os desafios enfrentados pelas pessoas com a síndrome, né? Afinal de contas, não deve ser nada fácil conviver com uma doença desse tipo, né? Vamos lá. O trecho explica como a falta de conhecimento sobre a síndrome de Tourette pode levar ao preconceito e ao isolamento social dos pacientes. Esse tipo de explicação contribui para o objetivo do texto, que é informar e sensibilizar o público sobre as realidades dessas pessoas, ajudando na conscientização sobre o tema. Beleza? Vamos ver se tem mais uma questão aqui? Ah, não. Acabou. Pessoal, obrigado aí por vocês terem assistido o vídeo. Espero que tenha sido útil aí para vocês, tanto alunos quanto professores, tá? Antes de mais nada, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receberem notificação de novos conteúdos, tá? Dúvidas e sugestões de conteúdo, estejam à vontade aí para sugerirem, tá? Tá bom? Eu agradeço muito a presença de vocês, obrigado, tá? E até uma próxima vez aí. Valeu!